Então, o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá. De acordo com Cláudio Mazzilli, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada, em função do capital, na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. É dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem, como uma das consequências modernas, a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas, com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre, o qual traz como conteúdo filmes, documentários e palestras. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará, tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas da sua vida. Portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais apresentarão programação cultural, como filmes e documentários, por meio de verbas provenientes da contribuição pública, para que essa sociedade classista, como evidenciado por Mazzilli, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Então, a gente acabou de ler o texto do Guilherme Mendes Vaz, candidato ao Enem 2019. Agora a gente vai observar internamente essa estrutura. Então, o que a gente percebeu aqui com essa leitura? Então, primeiramente, eu falei para vocês a respeito aqui da divisão interna, dos parágrafos por meio de períodos. Então, aqui, por exemplo, no primeiro período, a gente tem uma contextualização, ampla, aqui nesse primeiro período, que ele fala que, portanto, ele fala de uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, com uma lógica de discriminação e não de inclusão social.
tá? Aí ele vai fazer um gancho relacionando essa contextualização ampla com o tema e com a realidade do Brasil. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. E aí, por fim, ele vem introduzindo a tese. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do Brasil. Então, percebam, cada período tem uma função aqui nesse parágrafo de introdução. Um faz uma contextualização mais ampla, o outro, uma ponte, né, entre essa contextualização e a tese é o ponto de vista, né? Então, esse ponto de vista é que vai ser defendido nos 2 parágrafos aqui de desenvolvimento, tá? Aí, nesse D1, nesse primeiro parágrafo aqui, a gente vai ver que ela defende o primeiro aspecto, que é em relação à exclusão das zonas periféricas. Então, o que ele faz aqui? O que esse candidato faz? Ele faz uma análise, uma defesa, né, uma argumentação que mostra a relação da nossa história com a situação que a gente vive hoje. Então, ele fala aqui, o Brasil é um país estratificado, desigual, desde a sua origem, tá certo? Desde a sua origem, da sua gênese. Desde a perspectiva ibérica, né? A América era uma colônia de exploração, a educação era proibida. Dentro desse contexto exploratório, que é histórico, né? Que ele está mostrando aqui para nós, ocorria a chamada gentrificação, que é o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo de grandes centros urbanos, que é o que acontece ainda hoje. Então, segundo essa argumentação aqui, isso é resultado de um processo histórico. Então, ora percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura são, portanto, exclusivas de pessoas de altas rendas, né? E ele conclui aqui que, em contrapartida, nas periferias e áreas menos valorizadas, como a própria área rural, o acesso ao cinema é praticamente nulo, certo? E no outro parágrafo, ele vai defender o segundo aspecto, que é, portanto, essa questão aqui, que o cinema é uma importante ferramenta, né? Aí ele fala, né? A democratização do cinema pode, né, beneficiar aqui os menos favorecidos, e isso é uma importante ferramenta de desconstrução das amarras do passado, desse passado colonial, de uma colônia de exploração, tá certo? E aí ela usa um exemplo hipotético, né, de um sujeito que vive na periferia e se beneficia de uma ação, né, que é um cinema ao ar livre, organizado aí pela iniciativa pública, né, onde ele pode se entreter com filmes, documentários e palestras, né? Então esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, vai ter uma forma de entretenimento que o beneficiará individualmente e socialmente, porque o conhecimento é útil em todas as áreas, tá bom? E aí, na conclusão, gente, o que ele vai fazer? Ele vai retomar os problemas que ele apontou aqui ao longo do desenvolvimento para poder propor uma solução, que é uma característica do Enem, né? Então, portanto, conclui-se que a democratização precária do acesso está ligado à
heranças coloniais. Então, ó, ele retoma a tese que ele desenvolveu no D1, né? Então, ó, heranças coloniais, né? A precária democratização do acesso ao cinema. Mas, entretanto, medidas educacionais podem ser tomadas para reverter esse cenário. E aí ele vem propondo aqui a solução. Cabe no Ministério da Educação, responsável pelo desenvolvimento educacional, criar um projeto de instalação cinematográfica. Ou seja, a solução que ele já tinha apontado como uma questão hipotética aqui no D2, né? Então, ó, projeto de instalação cinematográfica ao ar livre, nas regiões periféricas, com programação cultural, né? Com verbas públicas, para que a sociedade classista seja transformada em uma comunidade democrática. E assim ele conclui o texto. Então, gente, o que a gente consegue perceber aqui? Como o texto está conectado. Cada uma das suas partes tem uma função. Essa organização aqui é fruto do que nós chamamos de um projeto de texto. Então, quando nós temos um projeto de texto, a gente tem o quê? Um planejamento anterior à própria construção do nosso rascunho. Então, o candidato planeja e depois ele executa. Então, quando ele começa a escrever o texto, ele já sabe onde ele quer chegar, tá certo? Por isso que ele fica assim tão organizado. Então, essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo que a gente tem que aprender para escrever um bom texto. Tudo bem? Então, bons estudos.